Eu acho engraçado essa questão social onde o governo determina os seus inimigos de acordo com base histórica política e também sobre a questão de segurança. Então, temos aí Oruan, que está famoso, por questões de governo, O pai dele já é do movimento, que o governo coloca como algo que está contra a sociedade. Desculpe, viu, gente? Eu sou mal educado mesmo. Coloca como algo contra a sociedade. Mas assim, eu agora vou falar uma coisa absurda, certo? E espero que você entenda. Nós estamos concordando com o governo atual. Então, o governo atual diz que para a gente viver em comunidade, para que a gente viva de forma organizada, nós precisamos nos manter em determinado tipo de padrão comportamental, mental. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então aí você entende que é preciso se manter dentro dessas ordens. Só que você observa que o governo ele não está mais de acordo com as ideias que contribuem para a melhoria da população. Isso aí você consegue observar. Você percebe que existe um processo em que as pessoas chegam até o processo político, onde eles conseguem entender que ali eles já conseguem ganhar um salário bom, e eles não mais lutam pela causa social, grupo, sociedade. Eles lutam pelas suas causas próprias. E acaba muitas vezes se tornando causas próprias porque os políticos são financiados por empresas privadas. E aí, se você é eleito, você precisa retribuir o favor. Entende? Onde é que tem um problema nisso? Eu não vejo um problema nisso, velho. O cara está atuando de acordo com aquilo que ele estabeleceu dentro das suas próprias metas. O porém é que nós, enquanto massas, enquanto pessoas sociais, não estamos atentos a esses processos. E, por causa disso, elegemos pessoas que não estão capacitadas e estão apenas como uma marionete nesse processo. Como é que eu vou reclamar do cara que está dentro do governo, ganhando tanto de salário e priorizando suas coisas pessoais, sendo que eu também não tenho um senso de comunidade. Eu não tenho senso algum, porque no momento em que eu tiver a oportunidade, eu faria a mesma coisa. Então a gente não está aqui discutindo sobre uma questão social, a gente está discutindo como eu poderia ser melhor se ganhasse um salário a mais, estando no mesmo lugar. Então, retornando, que o governo ele dita as regras, ele dita os padrões e ele fala, olha, pessoas, vocês precisam caminhar dessa forma, porque dessa forma todo mundo consegue sobreviver tranquilamente. Beleza. Agora vem um absurdo. O bandido, o tráfico, é um sistema, assim como o governo. Esse é o absurdo. E o tráfico, o bandido, ele está dentro do seu próprio esquema contra o governo atual, que determina as regras. O governo atual diz como deve agir. O crime, que também está dentro das políticas do governo em relação a consumo, a ideia capitalista, que é sua liberdade enquanto ser dentro desse sistema. E aí a gente vai dizer assim, não, mas o bandido ele comete crimes. Não, o bandido ele mata pessoas. Não, o bandido ele não respeita ninguém. Assim, eu acho que a gente poderia observar as coisas e entender que o sistema atual faz a mesma coisa. É só observar, eu não estou nem falando coisas que eu realmente queria citar, mas eu estou citando só o que você pode comparar
em um governo que nós estabelecemos como correto e o governo do tráfico, né, o sistema do tráfico que nós estabelecemos como algo ruim. Porque o governo determina isso, porque o tráfico ele está fora do padrão daquilo que foi estabelecido pelo governo. Porque o governo ele disse, você tem que agir dessa forma. O cara que está do outro lado do tráfico, ele diz, não, eu não quero agir dessa forma, eu quero agir do meu modo. Eu quero entender a minha comunidade, eu quero entender como o lugar que eu nasci convive com isso. É toda uma estratégia governamental que existe as classes sociais. Rico, pobre, milionário, supermilionário. E aí a gente entende que dentro desses padrões do governo que a gente vive, a desigualdade, ela não é algo que acontece de forma não calculada, né? Tipo assim, a desigualdade é uma coisa que ninguém entendeu. Não, a desigualdade ela existe de propósito, porque na desigualdade é possível que as empresas privadas que estão por trás do governo consigam lucrar pagando mão de obra barata. É simples, a lógica, a matemática é básica, mas a gente tem preguiça de pensar. A gente acha um absurdo pensar, né? Meu Deus, ler um livro, que absurdo, meu Deus, parar para raciocinar, né? Que a gente está vivendo um processo em que determinam até onde nós deveríamos estar, dentro desse padrão. Porque se eu determino e desfavoreço classes específicas, eu sei que no momento em que no social eu precisar que aquela classe lute por algo, eu vou precisar. Aí a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pensar nos jogos de azar, o tigrinho. Então nós temos a ideia das classes, né? Nas classes desfavorecidas, e tem o conceito de pobre. Eu não acredito em pobre. Entende? O conceito de pobre para mim ele não existe. Porque o conceito de pobre, ele é apenas um espelho para que a pessoa que se identifica perceba que supostamente quem tem, né, os recursos, traga esse contraste da pobreza. Mas se você entender sobre a ideia do que nós precisamos em relação ao básico, que nesse caso é o desenvolvimento do corpo, da mente, da parte espiritual, qualquer que seja a sua, a gente vai entender que o processo tecnológico, a ideia dos status, o dinheiro, ele é só um meio de desenvolvimento do ecossistema chamado sociedade. Mas o ser humano ele pode viver sua vida sem estar dentro da moda, que é a moda que determina a pobreza. Então, nós entendemos isso. Então, voltando ao tigrinho, de acordo com a classe, então, supostamente tem a classe pobre. O tigrinho vende a ideia de que você vai ficar milionário. Se não existisse as divisões de classe e a ideia da pobreza, quando o tigrinho surgisse, ninguém ficaria viciado no tigrinho com uma suposta ideia, com um suposto sonho de um dia poder melhorar de vida. Porque a melhora de vida não é de fato você melhorar suas capacidades físicas, suas capacidades intelectual. Não. A melhora de vida é você ter dinheiro para estar dentro de um padrão que dizem que é melhor, que supostamente é a ideia da classe rica. Se a gente entender algumas ideias assim bem simples e cair naquele clichê do dinheiro não traz felicidade, a gente sabe que o dinheiro é um recurso que disponibiliza muita coisa pra gente, mas como finalidade ele não é o que traz, não é o que preenche o que a gente busca. Mas aí a gente entende que esse jogo de azar ele vem porque o próprio governo tem um sistema de divisão de classes, que é o governo que deveria nos apoiar, que deveria nos dar base. Ele cria o próprio sistema para que as pessoas entrem em colapsos em si mesmas. Ah, não, porque isso é um absurdo. Eu também acho que é um absurdo, mas paciência, né? Vai fazer o quê? Sair com a placa na rua parecendo evangélico, dizendo, olha, o governo é o diabo. Entende? Entende a ideia?
fanatismo não vai resolver. E aí nós entendemos no final que o sistema do tráfico, que se coloca contra o governo atual porque quer criar seus próprios sistemas através do poder que o próprio corpo disponibiliza para o ser humano, porque até isso tiram da gente o poder de ser o que se tem vontade, baseando-se no próprio corpo, nas suas capacidades físicas, intelectuais. Assim, é uma ideia, uma viagem. Então, para poder perceber isso, tem que tirar muito conceito da mente, muito preconceito, que é estabelecido pelo próprio sistema para que não haja percepção sobre essas ideias. Entenda mais uma vez, eu não estou dizendo que o que eu estou falando é verdade. É uma percepção que se pode chegar de diferentes formas, dependendo de como seja a sua ideia lógica, baseada no seu ambiente, na sua vivência, aonde você nasceu, o que é que você lê, qual é a sua ideia de diversão. Então, assim, são muitos fatores que determinam a forma como você vê o mundo, né? O mundo, ele é moldável. Nós somos programas em corpos orgânicos. Então, assim, é uma percepção e é possível entender que existem lutas que ultrapassam os processos convencionais e a gente não sabe diretamente por qual motivo isso está acontecendo. E aí temos aquela ideia, se nós vamos de fato continuar sem entender que nós temos o poder, ou se nós vamos simplesmente abafar esse poder. E lembrando que a gente não precisa levantar bandeiras para os lados. Ao invés de escolher quem está brigando, a gente pode escolher nós mesmos. Como é que eu posso escolher a mim mesmo? Eu posso escolher a mim mesmo entendendo que eu preciso do sistema, né, porque o sistema atual é o que domina. Então, dentro desse sistema, o que eu posso fazer para o meu próprio desenvolvimento? E isso eu falo pelo que eu faço, né? Eu faço exercício, eu moldo minha alimentação, eu faço leituras, eu estudo. Então, eu tento estar fora de alguns padrões específicos dentro do que o social determina, para, através disso, gerar o contraste necessário e que eu tenha a forma de observar sem estar manipulado, sem estar com a percepção alterada sobre aquela situação. Mas se você não quiser também, tá tudo bem, porque no final, se nós levarmos em ideias muito mais profundas, bem profundas mesmo, você está consciente sobre sua escolha. Você está consciente sobre tudo e você está escolhendo. E em algum momento você vai dizer assim, não, eu não estou escolhendo. Mas se você se levar a sério, você vai saber que você está escolhendo. Que você está escolhendo ser manipulado, que você está escolhendo receber migalhas sem necessidade alguma. É uma escolha. Vão te dizer que não. Vão dizer assim, não, porque você não tem escolha, que a vida é essa. Por isso que eu gosto da ideia de que cada ser humano desenvolva a sua ideia através da sua percepção, sem que eu te diga que isso é verdade. Eu estou te dando uma percepção, mas tudo isso pode ser alterado e você ter um outro ponto de vista, que a essência pode ser a mesma, mas as palavras, as ideias, os quadrados e triângulos podem não estar encaixados no mesmo lugar.